Olá, pessoal. Então, vamos passar aqui com vocês as orientações referentes à primeira avaliação, tá? Da disciplina de geodésia e ajustamento. Então, essa primeira avaliação vocês podem fazer tanto de forma individual ou em dupla, né? Como preferirem, enfim, conforme as orientações aí que vocês vão receber via SIGA-A. E esse trabalho, né? Ele tem basicamente duas partes, tá? Numa primeira parte, vocês vão responder se as afirmativas são verdadeiras ou falsas e justificar, né, cada uma das suas respostas, né? Então, essa afirmativa é verdadeira por causa disso, ou essa afirmativa é falsa por causa disso, tá? E aí cada dupla, né, o aluno individual, enfim, né, vai realizar um único modelo de avaliação conforme aí definição, se fosse presencial, via sala de aula, né, enfim, à distância, enfim, conforme a gente fizer essa definição aí por e-mail, tá? Então, a ideia é a seguinte, né? Então, tem 10 modelos de avaliação diferentes aqui, né? Avaliação 1, avaliação 2, avaliação 3, enfim. E aí cada aluno, cada dupla vai responder apenas uma delas, né? Para não ter trabalho repetido. Então, nessa primeira parte da avaliação 1, vocês vão ter um print screen, né? Um registro fotográfico, enfim, ou de uma tela do ProGrid, tá? Para as primeiras avaliações, ou de uma monografia, né, de alguma estação geodésica do SGB, do Sistema Geodésico Brasileiro, conforme lá o conteúdo que a gente viu lá no banco de dados geodésicos do IBGE, né. E aí, referente a esse print screen, né, esse registro fotográfico, seja de uma monografia, né, seja do ProGrid, vocês vão ter ali 4 afirmativas, né, para responder como verdadeiro ou falso e justificar, tá? Então, aqui, por exemplo, né, caso a dupla tenha sido sorteada a avaliação 1, né, então tem aqui o registro da tela dupla grid, né, e aí, afirmativa 1, o levantamento deve ter sido realizado após fevereiro de 2005. Então, né, verdadeiro por causa disso, ou falso por causa daquilo. Né. E assim, né, sucessivamente para as demais afirmativas. Né. Então, vocês têm 4 afirmativas aqui de verdadeiro ou falso para cada modelo de avaliação na parte 1 da disciplina. Daí, na parte 2 desse trabalho, tá, vocês só vão ter uma frase, que vocês têm que responder se é verdadeira ou falsa e justificar. Tá? Então, ele tem uma parte 1, né, e tem uma parte 2. Então, parte 2, responder se concorda ou discorda das afirmações a seguir, justificando as suas respostas. Cada dupla, né, o aluno individual, realizará a avaliação de mesmo número da questão anterior, né, conforme a definição prévia. Né, então, se eu respondi a questão 1, né, eu vou responder na parte 1, agora na parte 2, eu também vou responder a frase referente ali à avaliação 1. Né, então, por exemplo, não é possível levantamento plano e altimétrico com RTK, pois a altitude fornecida é elipsoidal. Então, verdadeiro, por quê, ou falso, por quê, tá? Então, verdadeiro ou falso e a justificativa. Então é isso, tá, pessoal? Cada dupla, aluno individual, enfim, vai receber um número de avaliação aí, avaliação 1, 2, 3, 4, enfim, né? São 10 diferentes. E aí tem que responder verdadeiro ou falso e justificar, né? Para as afirmativas da parte 1 desse trabalho, né? Que é um registro fotográfico ou do ProGrid ou de uma monografia de alguma estação geodésica do SGB. E depois também, né? Referente ao mesmo número da avaliação ali, 1, 2, 3, enfim, responder se a afirmativa da parte 2 é verdadeira ou falsa e justificar também, tá? Então, é bem simples o trabalho e ele contempla aí, né, esses conceitos que nós vimos de introdução à geodésia aí, dos primeiros capítulos da apostila, essas primeiras aulas, né? Especialmente também essa questão mais prática, ou via ProGrid ou via banco de dados geodésicos do IBGE, tá? E aí, considerações finais, né? Então, entregar o trabalho via plataforma SIGA-A conforme o prazo estipulado. Então, a gente vai criar uma tarefa lá no SIGA-A, né? E vocês vão enviar esse trabalho por aquela tarefa que vai ser criada no SIGA-A, tá? Vocês têm que indicar, né, claramente
qual é o número da avaliação realizada, né? Então, aqui eu fiz a avaliação número 5, eu fiz a avaliação número 8, enfim. E apresentar todas as afirmações dessa avaliação com as devidas justificativas, né? Para verdadeiro ou falso na parte 1, bem como as respostas, né? Com as devidas justificativas para as afirmações da parte 2, tá? E claro, né, se fizerem dupla, não esqueçam de colocar o nome da dupla, né? Então, não precisa, né, se foi feito em dupla, os dois alunos não precisam enviar a mesma avaliação ali, né? Vocês já fizeram em dupla. Então, apenas um de vocês pode fazer o envio da tarefa no SIGA. Só não esqueça de mencionar, né, qual é o nome do colega que fez a dupla correspondente, tá? Importante, tá? Não serão aceitos trabalhos entregues fora do prazo, né? Então, o prazo de entrega estipulado é mais do que suficiente, né? Sendo a responsabilidade pela entrega do trabalho exclusivamente dos alunos, tá? Então, é um trabalho que vocês vão fazer em casa, com consulta, né? Em duplas, né? E vocês vão ter um prazo aí, né? Bastante razoável, né? De algumas semanas, enfim, para fazer esse trabalho, né? Então, encerrou o prazo da entrega lá no SIGA, a tarefa está encerrada e não são aceitos trabalhos entregues fora do prazo, tá? Até porque, às vezes, a gente tenta, né, ser um pouco mais flexível nessa questão e sempre acaba se incomodando, né? Então, via de regra, não são aceitos trabalhos entregues fora do prazo. O prazo é suficiente, né, é razoável. Vocês vão fazer com consulta, em casa, em dupla, enfim, né, tem todas as condições de entregar o trabalho dentro do prazo estipulado na tarefa do SIGA, tá? Então, envie pelo SIGA, né? E lembrando que vocês podem fazer múltiplos envios, né? Então, se vocês não terminaram o trabalho, mas vocês já podem fazer um envio e depois, quando vocês terminarem, vocês fazem um outro envio. Ou vocês podem enviar, descobrir que teve um erro, enfim, e enviar uma nova versão, né? Enfim, a tarefa fica lá criada, aberta, e sempre que vocês quiserem, vocês podem fazer o envio do arquivo, tá? Bom, então, dessa forma, né, o aluno não deve justificar a não entrega responsabilizando a plataforma do SIGA, fiquei sem internet, o SIGA ficou fora do ar, né, a fornecedora de energia elétrica ia enviar e faltou luz, né, terceiros, né, o cachorro comeu o trabalho, enfim, etc. Né? Então, na dúvida, não posterguem a entrega do trabalho para a última hora, né, porque a tarefa vai ser criada lá, vai ficar lá disponível por semanas, né, enfim, e vocês têm que fazer o envio ali dentro do prazo estipulado, né? Então, não deixem para a última hora, tá, pessoal? Dúvidas, né? Atendimento ao aluno, enfim, né? Vocês podem tirar dúvidas referentes ao trabalho também, né? Nesses atendimentos individuais que nós fizemos aí, tá? Mas, de forma geral, né? Todas essas afirmações aqui, que referentes a essas avaliações, né? Já foram discutidas nos vídeos aulas da disciplina, né? Assistindo com atenção, né, a todas as aulas aqui da disciplina, vocês têm plenas condições de fazer esse trabalho dentro do prazo estipulado, tá? Então, essa seria a primeira avaliação aí de geodésia e ajustamento.